E também, se não é inscrito no canal, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo desse canal. roda A vinheta! Aê. Olá, tudo bem? A paz do Senhor. Estamos de volta, trazendo mais uma vez um resumo acerca das lições CPAD da Escola Bíblica Dominical. Nesse momento, dando sequência à lição do primeiro trimestre de 2022. E estamos agora chegando na segunda lição, lição 2, fala da inspiração divina da Bíblia. A primeira lição, nós vemos o seguinte: a autoridade da Bíblia. E agora, a inspiração divina da Bíblia. O que quer dizer inspiração divina? É claro que quer dizer que não foi pensamento de homem, mas não foi vontade de homem, mas foi vontade de Deus. Inspiração divina. Né? O texto áureo está no 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Toda a Escritura, divinamente inspirada, é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Temos uma verdade prática. A inspiração da Bíblia Sagrada é divina, verbal e plenária. Portanto, a Bíblia toda nos ensina, nos corrige e nos instrui. Muito bem. Então, a inspiração da Bíblia ela é divina, depois verbal e terceiro, ela é plenária. Muito bem. É apenas um breve comentário acerca desta lição de número 2. Não é verdade? Inspiração. O que quer dizer esta palavra inspiração? O que é inspiração? No sentido filosófico ou fisiológico, é a inspiração do ar para dentro dos pulmões. Não é verdade? E pela inspiração do ar é que nós respiramos, temos fôlego, né? Quando estamos falando, o ar é expelido dos pulmões. Então, a Bíblia é inspirada por Deus. Na verdade, foi Deus que soprou. Lembra? Quando Deus sopra na narina do homem, o fôlego de vida, né? É algo que sai dele para o ser humano. Então, essa inspiração, essas palavras da Sagrada Escritura veio direto de Deus. Ele que soprou tudo que queria que os homens escrevessem. Ninguém escreveu nada. Nenhum dos 40 autores ou escritores da Bíblia escreveu o que queria. É inspirada, é inerrante e é infalível a palavra do Deus Todo-Poderoso. Muito bem. Nesse primeiro tópico temos que refletir que a própria Bíblia reivindica sua inspiração divina. No segundo tópico, devemos evidenciar que as limitações humanas não anulam a inspiração divina da Bíblia. E no terceiro tópico, temos que explicitar, né, que o Espírito Santo atua na regeneração e iluminação do pecador e, por isso, nos ajuda a compreender as Escrituras. Então, não é um livro qualquer. Ela fechada é a Bíblia. Ela aberta é a Bíblia. Tem alguém que diz que a Bíblia fechada é apenas um livro. Não, ela é Bíblia Sagrada, é a Palavra de Deus fechada ou aberta. Muito bem. E é o único livro que, quando você está lendo, o autor está perto de você e está vivo. Os autores de diversos livros, né, bons, maravilhosos, morreram, faleceram, mas Cristo ele é a primícia dos que dormem. A primícia, o primeiro que ressuscitou dentre os mortos para nunca mais voltar a morrer. É por isso que está escrito que ele é a primícia, é o primeiro, a primícia dos que dormem, porque ele ressuscitou e nunca mais morrerá.
Muito bem. A inspiração divina da Bíblia. Primeiro tópico, a doutrina da inspiração bíblica. Então, Moisés escreveu todas as palavras do Senhor. Jeremias foi advertido, não esqueças nenhuma palavra. No texto do Novo Testamento, Paulo disse que usava as palavras, que o Espírito Santo ensina. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 13. João também assegura que o Senhor lhe revelou coisas que brevemente devem acontecer. Apocalipse capítulo 1, versículo 1. Então, a doutrina da inspiração da Bíblia é, na verdade, que o Velho Testamento veio com os 10 mandamentos, com o Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, veio através de Moisés. É Deus que inspirou, é Deus que disse as palavras, é Deus que escreveu, Moisés trouxe para nós o que o Senhor mandou. Então, quando está escrito palavra do Senhor, e outra expressão que quer dizer a palavra de Deus, tudo isso quer dizer a mesma coisa. Palavra do Senhor, veio a minha palavra do Senhor, como os profetas diziam no Antigo Testamento. Assim diz o Senhor. A palavra do Senhor era dita também quando o encontro com o primeiro ser humano, sua companheira, Adão e Eva. Que Deus falou ali é palavra de Deus, mas é a palavra falada. Moisés nos trouxe a palavra escrita. Muito bem. A inspiração bíblica é verbal. Então ela é plenária, ela é verbal, e como está aqui no nossa verdade prática, é verbal, plenária e divina. Ela é divina porque veio do sopro de Deus. Ela é plenária porque, segundo está aqui na lição, no terceiro subtópico, a inspiração bíblica é plenária. A inspiração da Bíblia também é plenária, porque, isto é, a inspiração é total e completa, tanto do Antigo como do Novo Testamento. Tem gente que anula as coisas do Velho Testamento, porque já passou, e só querem focar no que Jesus falou. Mas tanto o que Jesus falou, como o que Moisés também falou, se entrelaçam, se unem, e a inspiração da Bíblia foi lá, no Velho, no Antigo, e ainda permanece no Novo Testamento. E para nós, hoje em dia. Então, ela é uma inspiração divina, plenária, que é tanto no Velho e no Novo Testamento, abrange tudo, não fica velha, não perde sua valia. A nossa declaração de fé, ela professa que a inspiração da Bíblia é essencial e única, não existindo um livro mais inspirado que o outro ou menos inspirado. Então todos os livros são inspirados pelo Deus Todo-Poderoso. Não tem um livro melhor ou mais inspirado que o outro. Todos os livros têm a inspiração de Deus. Estão no mesmo patamar. E a inspiração da Bíblia, ela é verbal. O que quer dizer isso? Essa tradução vem do termo grego theopneustos, que significa Theo, você sabe que é Deus, Theo é Deus. E pneustos é soprar, Então, a expressão quer dizer soprada por Deus. Desse modo, a inspiração é chamada de verbal porque Deus soprou nos escritores sagrados aquilo que deveria ser escrito. Apocalipse 19, versículo 9. Porém, os autores bíblicos não foram usados automaticamente como se estivessem num ditado de palavras. Eles foram instrumentos de Deus, não foram um robô, não foram marionete. Eles escreveram o que Deus queria escrever, mas não foram tomados por um espírito, não. É Deus que controlou todo
o episódio da escrita e da inspiração não saíram fora de si, receberam né? Nada disso. Eles não foram usados automaticamente, não foram usados como marionete, né? Porque tinham o livre-arbítrio. Porém, só escreveu o que Deus soprou, né? Foi um controle da parte de Deus nesse sentido, né? É por isso que a palavra ela é inspirada, ela é verbal, é escrita e ela é também plenária. Vale em todas as épocas, no Velho e Novo Testamento, todos os livros não tem um melhor do que o outro, todos são inspirados pelo Deus Todo-Poderoso e é a palavra de Deus. A inspiração da Bíblia ela é plenária, verbal e ela também é, na verdade, divina, né? Não foram os homens que escreveram. Lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 23, está aqui também na nossa leitura diária, não é verdade? A palavra inspirada pelo Espírito Santo opera na regeneração dos pecadores. Aí você lê o versículo 20 e o versículo 21 também. Muito bem, segundo ponto da lição, a inspiração divina e os autores da Bíblia. A inspiração dos autores, no meu subtópico, o Espírito Santo garantiu a liberdade dos escritores bíblicos conforme a capacitação de cada um. Muito bem, a Bíblia ela tem algumas coisas particulares, né? Interessante. Os autores e escritores bíblicos eles foram usados conforme a sua capacitação. Portanto, a Bíblia possui algo particular nesse sentido, quanto ao seu gênero literário, gramática e vocabulários e outros. Apesar disso, os autores não se tornaram intérpretes do divino. Eles não se tornaram, eles escreveram e mesmo assim, é o que a lição está querendo dizer, não se tornaram intérpretes, porque quem interpreta a Bíblia é a própria Bíblia. É o Espírito Santo que está conosco e nos ajuda a compreender, porém nem tudo nós vamos compreender, porque temos uma limitação, né? Mas, na verdade, os autores não se tornaram intérpretes. Isso porque Deus não inspirou aos autores, não soprou aos autores apenas os pensamentos ou ideias. O Espírito Santo também inspirou cada uma das palavras, né? 1 Coríntios, capítulo 2, versículos 10 e 11. Segundo subtópico do tópico 2, as limitações dos autores, os escolhidos por Deus para escreverem a Bíblia, eram pessoas assim como nós, inclinados a mesmas paixões, como Elias, 5,17 de Tiago, Moisés, que não entrou na terra, porque lá em Deuteronômio, capítulo 32, versículos 51 e 52, ele fez o que não deveria ter feito, perdeu a paciência, lá no Zerezim, né? No deserto de Zim, né? Muito bem. Entretanto, nenhum texto das Escrituras quanto à inspiração e veracidade está condicionada ou limitada aos seus autores humanos. Então a Bíblia não está limitada à condição dos autores, não está posta a limitação dos seus autores, porque o autor da Bíblia é o próprio Deus, e o intérprete é o Espírito Santo, né? Os diferentes gêneros literários e figuras de linguagem, é o terceiro subtópico do tópico 2. Quais são as figuras de linguagem que tem na Bíblia? Alegorias, parábolas, hipérboles, metáforas e símiles, né? Vocabulário simples ou está rebuscando a depender do grau da instrução do autor. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 15 e 16. O emprego dos recursos literários evidencia o quê? A cultura do escritor, mas em hipótese alguma invalida a inspiração da palavra de Deus. Então Deus usou cada um na sua capacidade. Muito bem. O que vem a ser alegorias?
parábolas, que é colocar alguma coisa, parábola, colocar verdades, né? Fazendo comparações como Jesus fazia, embora nem todos compreendessem a verdade do Evangelho. Tinha coisa que Jesus falava, a multidão não entendia, os discípulos não entendiam, porém Jesus explicava aos discípulos, porque o relacionamento de um discípulo com o mestre é diferente da multidão. Tinha gente na multidão que ficava voando. Só quem não ficava voando quando Jesus falava parábolas era aqueles que estavam com o coração aberto. Mas a semente que caía no coração que não estava aberto para entender porque as pessoas estavam ali por algum motivo. Uns queriam cura, libertação, outros queriam pegar Jesus no erro, queriam acusar Jesus. Estes corações não recebiam e não entendiam a palavra. E o que vem a ver hipérbole? O que vem a ser hipérboles é outro termo aqui, outra expressão de linguagem, uma figura de linguagem. Hipérbole é quando nós exageramos. Né? Estou morrendo de sede. Você não está morrendo. Você está dizendo que a sua sede é grande. Estou morrendo de fome. Estou morrendo de cansaço. Né? E outras expressões mais exageradas. Então, hipérbole é isso, quando nós exageramos. Né? Então, muito bem. Vamos aqui para o terceiro tópico rapidamente, o Espírito Santo e a Bíblia. A inspiração no Antigo Testamento, a Bíblia é categórica em retificar sua inspiração divina. O Registro de Juízes ensina que os livros de Moisés são mandamentos do Senhor. Né? Está em Juízes, capítulo número 3, versículo 4. Esdras reconhece como inspirada ou inspirados os livros de Jeremias, Ageu e Zacarias. Esdras, capítulo 1, versículo 1, depois capítulo 5, versículo 5. A respeito da inspiração da lei de Moisés e dos profetas, Zacarias ensinou que os seus escritores seus escritos eram as palavras que o Senhor dos Exércitos enviara pelo seu Espírito, mediante os profetas. Zacarias 7 e 12. O próprio Cristo mencionou a lei de Moisés. Está lá em Lucas, capítulo 24, versículo 44, que diz o seguinte: e disse: são estas as palavras que disse, estando ainda convosco, convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. E onde é que está escrito coisa sobre o Messias? Isaías é o profeta messiânico, versículo 7, verso 14. Fala da virgem que haveria de ter uma criança, que é o Messias, é o Emanuel, Deus conosco. O profeta Isaías fala. Né? Onde é que está escrito na lei de Moisés? Capítulo 18, versículo 8. O 18 e 18 do livro de Deuteronômio. Vamos ler para não dar a informação errada. Deuteronômio, capítulo número 18. E o versículo de número 18. Eis que suscitarei um profeta no meio dos teus irmãos, como tu, e porei as minhas palavras na sua boca, e lhes falará tudo o que lhe ordenar. Este profeta que o Senhor vai suscitar no meio de seus irmãos, né? Também está se referindo ao Messias. Né? Tem diversos outros textos interessantes que falam acerca da vinda do Messias. Lá em Números também o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, fala da lei, como diz a lei e os profetas, se referindo ao que Moisés escreveu. Né? Muito bem.
E nos Salmos, onde está escrito sobre o Messias? Salmo 22, sofrimento do Messias, Salmo 24. Né? Muito bem. Então, que Deus continue nos abençoando. A obra da regeneração e a iluminação. É o Espírito Santo que traz a iluminação. É Ele que esclarece. Nós não conseguimos entender, é Ele. E a Bíblia diz que aquilo que nós lemos, o Espírito Santo nos faz lembrar. Muito bem. Aqui está a lição. Foi apenas um resumo. Na capa aqui traseira da lição, na parte de trás, está fazendo referência, esse trimestre, ao centenário da harpa cristã. Qual o seu hino preferido? Em 1922, foi com a primeira edição, foi lançada na Assembleia de Deus, em Recife, Pernambuco, e a harpa cristã, o hinário oficial das Assembleias de Deus do Brasil, completa em 2022 100 anos de existência. Deus abençoe a tua casa, a tua vida, em nome de Jesus. Amém.